Opa, beleza pessoal? Tudo certo? Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. E o assunto hoje, tá, é biomoléculas. O que é esse negócio? O que é biomoléculas? O que são as biomoléculas? Bem, as biomoléculas são compostos químicos que estão presentes, né, nos seres vivos, nas células, nos tecidos, tá? E aqui, nessa aula de hoje, nós iremos estudar, a partir dessa aula, todos esses compostos, tá? Um por um. Então, bora lá. Opa, então, pessoal, para a gente entender direitinho, né, as biomoléculas, nós temos que começar aqui a partir de dois conceitos básicos. Vamos dar uma olhadinha nesses dois conceitos aqui, ó, compostos orgânicos e inorgânicos. Bem, compostos orgânicos, muita gente descreve por aí que são compostos contendo carbono. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, ó, substâncias orgânicas realmente são compostos, são substâncias que contêm carbono? Eu até coloquei aqui as interrogações. Será? Será que é isso? Será que é essa a definição exata? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha nessa molécula aqui, ó. Aqui nós temos, ó, CO2. CO2 é o gás carbônico, tá? É o gás aí que nós temos aí na atmosfera, né? Em concentrações pequenas, né? Na verdade, as concentrações estão aumentando cada vez mais. Mas olha só, o gás carbônico tem carbono aqui, não tem? Ó? CO2, tem um carbono e dois oxigênios, tá? Então tem carbono. Só que o gás carbônico, ele não é considerado um composto orgânico. Tá? O gás carbônico é considerado um composto inorgânico. Opa, mas então, essa definição anterior aqui, ó, de que compostos orgânicos são compostos que contêm carbono, é uma definição errada, tá? Qual é a definição correta? Compostos orgânicos ou substâncias orgânicas são compostos que devem conter carbono, sim, contudo, também hidrogênio. Tá? Então, essa é a definição correta. Substâncias orgânicas, compostos orgânicos, devem conter, são substâncias que contêm carbono e hidrogênio. Tá? Por isso que o gás carbônico, ó, tem hidrogênio no gás carbônico? CO2, não tem hidrogênio. Por isso que não é considerado um composto orgânico, tá? E as substâncias inorgânicas? As substâncias inorgânicas, nós temos aí como exemplo a água e os sais minerais, que nós vamos estudar mais para frente um pouquinho, tá? Água e sais minerais. Bem, nas nossas próximas aulas, nós iremos estudar os principais compostos orgânicos encontrados nos seres vivos, encontrados nas células, tá? Dentre eles nós temos aí, ó, os carboidratos, né, que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, os óleos, as proteínas, as vitaminas e o nosso material genético, DNA e RNA, tá? Que nós também chamamos de ácidos nucleicos, tá? Aqui desse lado, ó, deixa eu ligar a canetinha laser aqui. Tá? Aqui a gente tem, ó, exemplos de compostos orgânicos. Isso aqui é uma molécula, né? Então nós temos aqui, ó, um carbono e aqui um hidrogênio. Ó. Tem oxigênio também, tá? Na molécula nós podemos encontrar carbono, hidrogênio, tá? E outros átomos também. Então eu posso encontrar oxigênio, eu posso encontrar nitrogênio, então eu posso encontrar enxofre, tá? Nós podemos encontrar outros átomos, mas desde que nessa molécula nós tenhamos hidrogênio e carbono, tá? São os átomos principais, tá? Obrigatórios, que devem estar presentes numa molécula para que nós possamos considerá-la como sendo um composto orgânico. Tá? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma molécula de glicose. Isso aqui é um aminoácido. Ó, tem nitrogênio, tá? Isso aqui é um pedacinho
de um ácido graxo, tá? Que compõe os óleos e as gorduras. Ó. Todas aqui a gente pode ver que tem carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Aqui tem o oxigênio, mas não tem problema. O importante é ter carbono e hidrogênio, tá? Então, composto orgânico é isso. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a água, tá? A água e a sua polaridade. Moçada, a água todo mundo está cansado de saber já, né? Sá, senhora, que a água, a fórmula da água é H2O, tá? H2, né? Tem dois hidrogênios e um oxigênio. Aqui a gente tem um esqueminha, aqui a gente tem uma imagem da estrutura da molécula da água. Ó, vocês percebam que aqui nós temos uma bolinha em vermelho, né, que é o oxigênio, e duas bolinhas brancas, que são os hidrogênios. Então, a molécula de água tem dois hidrogênios, H2, e um oxigênio, H2O. Vocês observem que a molécula de água, aqui em cima tem um sinal positivo, ó, tá? Tem uma letra, tá? Que é uma letra grega, e um sinal positivo. Esse sinal positivo ele está presente, ó, nos hidrogênios. Vocês percebem aqui embaixo, ó, nesse hidrogênio aqui, estou mostrando com o mouse, e aqui em cima também. Ó. Isso aqui significa o quê? Isso aqui, o nome disso, tá? Essa letrinha mais o sinal de mais, o nome disso aqui é carga parcial. Tá? Como nós temos o sinal de mais, nós dizemos que aqui nós temos uma carga parcial positiva. Tá? Então, essa carga parcial positiva é encontrada nos hidrogênios, ó, nos dois hidrogênios. Agora, vamos olhar aqui para o oxigênio. Ó. O oxigênio ele tem uma carga também, ó, tem uma carga parcial. Só que aqui a gente tem o sinal negativo, certo? Então, isso indica que o oxigênio ele tem uma carga parcial negativa. E olha que interessante. Moléculas que têm essa característica, ou seja, uma carga numa ponta, tá? Uma carga numa ponta e outra carguinha em uma outra pontinha, tá? Uma carga positiva, parcial positiva numa ponta e uma carga parcial negativa em outra ponta, aqui a ponta a gente substitui pela palavra polo, tá? Carga parcial positiva num polo, carga parcial negativa em outro polo. Moléculas que apresentam essa característica, nós chamamos de moléculas polares, tá? Tem dois polos diferentes, um polo positivo e um polo negativo. Aqui também, ó, nós temos um polo positivo e um polo negativo, ó, duas extremidades, duas pontinhas, tá? Dois polos, tá? Então a água é uma molécula polar. Ó, água e a sua polaridade. É polar de novo. Por quê? Porque tem um polo positivo, né? Tem uma ponta com carga positiva, parcial, e uma outra pontinha com carga parcial negativa, tá? Isso aqui, moçada, por que que tem carga positiva, por que que tem carga negativa? Isso aqui tem a ver com a eletronegatividade de cada átomo, tá? Eu não vou entrar a fundo nisso, porque senão a gente vai gastar um tempo nesse slide aqui e o objetivo não é se aprofundar na química do processo, tá? É só vocês saberem mesmo que o hidrogênio tem carga parcial positiva e o oxigênio tem negativa. E por isso a molécula é polar. A água é polar, tá? Ó, observem que aqui eu tenho os hidrogênios. Ó, os hidrogênios, eles possuem uma distância um do outro, ó, de 104,5 graus. Né? 105 graus, na verdade, praticamente, tá? Tá? É um ângulo, né, mais aberto do que aquele ângulo reto que a gente conhece, né? De 90 graus que a gente vê nos gráficos. Tá? Essa distância, tá? Entre a ligação, né, que apresenta os dois hidrogênios. Uma outra coisa importante aqui, ó. Aqui nós temos uma molécula de água e aqui outra molécula de água. Vocês lembram da regrinha lá não sei se vocês já viram isso em química esse ano ou viram no ano passado,
que opostos se atraem? Cargas opostas se atraem? Então, oxigênio, em vermelho a gente tem um oxigênio. O oxigênio tem que carga parcial mesmo? O oxigênio tem carga parcial negativa. Então, tem carga negativa. Agora, olha a outra molécula de água. A carga negativa do oxigênio, tá, está interagindo, está realizando uma ligação, aqui, ó, com a carga parcial positiva do hidrogênio. Então, quando isso acontece, ó, carga negativa, tá, realiza uma interação com a carga positiva. Aqui nós temos, ó, os opostos, cargas opostas, se atraem, tá? E nessa atração acontece uma ligação química que nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? Ligação ou ponte de hidrogênio. O termo ponte de hidrogênio está caindo em desuso, tá? O pessoal não usa mais esse termo ponte. Então, a gente está usando o termo ligação mesmo, tá? Ligação de hidrogênio. Fechou? Então, o que é ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio ocorre quando você tem uma carga parcial negativa do átomo de oxigênio, da molécula de água, principalmente. Isso pode acontecer com outras moléculas polares também, tá? Uma carga parcial negativa interagindo com uma carga parcial positiva. Tá? Isso gera uma interação, uma ligação química, chamada ligação de hidrogênio. Fechou? Então, as moléculas de água, elas realizam muitas ligações de hidrogênio, tá? Entre elas. E é por isso que a água tem essa coesão, né? A gente percebe, nitidamente, né? Quando a gente pega a água com a mão, coloca a mão na água, a gente percebe essa coesão que existe ali nessas moléculas. Então, passando para frente. Pessoal, e nesse próximo slide aqui, ó, nós vamos falar sobre duas palavrinhas, tá? Coesão e tensão superficial, que estão relacionadas às propriedades da água. Tá? Então, por exemplo, ó, coesão. O que é coesão? Coesão é união, tá? Ligação. Aqui, ó, nós temos aí uma molécula de água. Aqui em vermelho, né, representa o oxigênio. Aqui em branco, nós temos os dois hidrogênios. E essa molécula de água, como a gente pode perceber, ela está realizando ligações de hidrogênio, ó, com outras moléculas de água. Todas as moléculas de água que estão aqui estão unidas entre si. Por quê? Porque estão participando, né, estão realizando as ligações de hidrogênio. Tá? Então, essas moléculas estão unidas, estão coesas. Por quê? Devido à realização dessas ligações de hidrogênio. Tá? E essa coesão, essa união entre as moléculas, acaba gerando uma grande força, tá? Que nós chamamos de tensão superficial. Então, a tensão superficial é a força, né, proveniente dessa coesão. E essa força a gente consegue, a tensão superficial, a gente consegue perceber, por exemplo, quando você está lá pescando num laguinho ou num rio, e aí você olha para a água que está ali no barranco, né, para o lago, e você vê um inseto em cima da água, né? Ali, ó, paradinho, igual a gente está vendo aqui essa aranha. Ó, né? E a aranha não afunda. Esses insetos não afundam. Por quê? Porque as moléculas de água aqui, ó, estão unidas. Esse processo que a gente está vendo aqui, ó, está acontecendo aqui. Então, essas moléculas estão realizando ligações de hidrogênio, estão coesas, estão unidas. Isso acaba gerando uma força, né? Uma tensão superficial. E essa tensão, ela permite que né, essa força permite que insetos consigam ali repousar sobre a água. Não sei se vocês já viram aqueles lagartos que atravessam a água, que andam por cima da água. Chegam até a atravessar de um lado para o outro, de um barranco para o outro.
né? Porque eles se aproveitam dessa propriedade da água, da tensão superficial da água, para conseguir correr sobre a água, tá? Em cima da água. Beleza? Então tá. Próximo slide. Pessoal, então, ó, novamente falando sobre a água a gente sabe, né? Ó, 70% da Terra, a superfície da Terra, é composta por água, né? Que são os oceanos. Né? A água é a substância mais abundante nos sistemas vivos, nos seres vivos, tá? Nas células. 70% do nosso corpo é água, né? Ou mais. Né? Vai depender do tecido, vai depender do tipo de célula. Se você pegar, por exemplo, nosso cérebro, nós temos aí mais do que 70% de água. Se você pegar, por exemplo, o tecido ósseo, né, os ossos, aí nós temos muito menos água do que o tecido nervoso, do que o cérebro. Então, dependendo do tecido, você tem mais ou menos água, tá? A mesma coisa, pessoal, também depende de espécie para espécie, né? Espécie para espécie. Água viva, né, é 100% praticamente água, né? 90 e poucos por cento de água, quando você compara com outro animal, né? Depende também da nossa idade, né? Quando nós somos bebês, quando nós somos mais jovens, crianças, nós temos muito mais água do que quando nós somos idosos, tá? Nós acumulamos mais água quando nós somos mais jovens, tá? Então tá. Então as nossas células são compostas por água. A água é um solvente universal, né? Então, isso aqui é uma frase famosa, né? Solvente universal. Isso quer dizer o quê? Que a água dissolve quase tudo, né? Solvente, o que são solventes? Solventes são substâncias que separam moléculas. Então, a água, ela consegue entrar no meio entre duas moléculas e separar essas moléculas. Como a gente pode ver aqui nesse esquema. Aqui eu tenho açúcar, aqui eu tenho água, um becker, tá? Esse copinho de vidro aqui, ó, um becker, açúcar e água. Se a gente mistura os dois, o que a água vai fazer, ó? Essas bolinhas aqui, ó, vermelhas e azuis, isso aqui é molécula de água, tá? Molécula de água. E aqui são os cristais do açúcar, ó. As moléculas de açúcar, tá? A água, ela separa, ó, os cristais de açúcar. Então, ela entra no meio, ó, e separa. Esses compostos aqui, ó, nesse nosso exemplo, o açúcar também é polar, tá? Então, a água, ela consegue fazer essa separação porque esses compostos também são polares, tá? Se esses compostos aqui fossem diferentes, né, fossem compostos com uma propriedade apolar, seria diferente. Então, a água é um solvente universal, por quê? Porque a maior parte dos compostos polares, a água consegue separar, consegue, né, dissolver. A água é importante para as reações químicas celulares. As reações químicas que acontecem dentro das nossas células, elas precisam, para que uma reação ocorra, ela precisa estar em meio líquido. Tá? Então, dentro das nossas células, nós temos muita água ali no citoplasma. Tá? E para que a reação química ocorra, as moléculas precisam se encontrar, se chocar. Tá? Então, acontece um choque entre as moléculas. E a partir desse choque é que é que ocorre uma transformação química, resultando numa molécula nova. Tá? E para que ocorra esse choque entre moléculas dentro de uma célula, a gente precisa que essas moléculas estejam em meio líquido, tá? Para que elas possam se movimentar ali no interior da célula e se encontrar, para que o choque ocorra. E a reação química, né, por conseguinte, também tenha início. Tá? Outra coisa importante é que quando você tem duas moléculas unidas, ou uma ligação química ali presente na molécula, é bem comum, tá? A molécula de água ser utilizada para quebrar ligações químicas. Então, essa quebra de ligações químicas feitas pela água, nós chamamos de reações de hidrólise. Mas vocês verão isso na química, ou até mesmo na biologia mais para frente um pouquinho.
Bem, a água também é importante porque transporta substâncias, né? O próprio sangue, né, é composto por... A maior parte do sangue é água. E ali no sangue nós temos gases, gás carbônico, oxigênio sendo transportados, hormônios sendo transportados. Então, a água também tem essa função, tá? Transporte de substâncias. Bem, o termo hidrofílico e hidrofóbico, tá, também tem relação com afinidade pela água, tá, pessoal? Então, substâncias hidrofílicas. Isso aqui é um termo que a gente vai falar bastante daqui para frente. Ó, filia, fílicas ou filia, tá, é um termo que vem do grego e significa amigo. Então, hidro é água, tá? Então, substâncias que são hidrofílicas são substâncias que são amigas da água. Ou seja, são substâncias que interagem com a água, que têm afinidade pela água. Como, por exemplo, o açúcar, né? O açúcar tem afinidade pela água, tanto que a água dissolve açúcar. O sal tem afinidade pela água, tanto que se você misturar lá sal com água, né, ele é solubilizado, tá? E nós temos também as substâncias hidrofóbicas. Fobia, fóbico, né? Vem do grego também, que significa, fobia significa medo. Então, ó, hidro, água. Hidrofóbica, medo da água. Então, substâncias hidrofóbicas são substâncias que não interagem com a água, que fogem da água. Como, por exemplo, o óleo, né? Já devem ter misturado óleo e água num copinho. O óleo, ele não se mistura com água. Ele forma uma outra fase, né? Então, num copo de água misturada com óleo, a gente percebe então duas fases diferentes. Uma fase de óleo em cima e a água embaixo, tá? Até mesmo, né, se você colocar gotas de óleo num copinho de água, apenas gotinhas, a gente vai ver que as gotículas elas ficam... o óleo ele se une, né, para formar gotículas. E essas gotículas não são misturadas à água. Beleza, pessoal? Próximo slide. Bem, sais minerais. Pessoal, sais minerais, os sais são importantíssimos, né, para nossa sobrevivência, para que ocorram as reações químicas, né, nas células. E aí nós temos aí, ó, uma quantidade grande aí de sais minerais importantes, tá? Os sais, eles são íons, tá? São compostos por íons. Íons são átomos contendo carga. Então, os sais minerais nada mais são do que átomos que contêm carga, tá? E que podem ali se unir para formar compostos iônicos, para formar sais, tá? Então, nós temos vários exemplos, tá? A gente não vai falar sobre todos, vamos pegar só um ou outro aqui de exemplo, porque senão a nossa aula vai ficar muito comprida, tá? Mas eu vou deixar a tabelinha para vocês aqui, ó, para que vocês possam estudar um pouquinho, ler, tá? A função de cada um. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o cálcio. O cálcio. Mostrada, o cálcio ele é importantíssimo para que a gente possa se movimentar, nós, né? Para que a gente possa erguer o braço, erguer a perna, para que a gente possa conseguir andar. Por quê? O cálcio ele é importante para que o músculo, os nossos músculos, consigam se contrair. Então, sem cálcio, nós não temos contração muscular e nós não temos movimento de membros superiores, inferiores, movimento do corpo em geral, tá? Então, ele é importante na contração muscular, para que a gente possa, para que os nossos nervos possam transmitir os impulsos nervosos. É importante também o cálcio participa na transmissão dos impulsos nervosos. Os nossos ossos, né? Nós temos muito cálcio ali nos ossos. Na verdade, os ossos são locais de armazenamento de cálcio, tá? Os dentes, muito cálcio nos dentes. O cálcio atua na coagulação sanguínea. Pessoal, e aí por aí vai, tá? Então, aqui nós temos uma tabelinha, depois vocês
dão uma lida, a gente vai fazer uma atividade sobre isso aqui, para que a gente possa trabalhar um por um. Pessoal, e para terminar então, nós temos aí as vitaminas, né, que são compostos químicos, são biomoléculas importantíssimas, tá? E interessante, ó, que nós precisamos das vitaminas diariamente, tá? Mas em quantidades bem pequenininhas. É diferente de quando você dos carboidratos, das proteínas que você precisa ingerir em grandes quantidades no dia, né? Vitaminas não. Você precisa em quantidades pequenas, mas são importantíssimas, né? É importantíssimo a ingestão de vitaminas todos os dias, tá? Olha só, para ser considerado vitamina, nosso organismo não pode produzir, tá? Então, as vitaminas não são produzidas pelo nosso organismo, tá? Se nós produzimos, nós não podemos considerá-las como vitaminas, tá? Então, para ser vitamina, nosso corpo não deve produzir. A gente deve obter a partir da alimentação. Bem, as vitaminas, elas auxiliam nas reações químicas celulares. Como assim? Para que uma reação química ocorra, existe um catalisador. Existe um componente químico que acelera a reação. Tá? Esse catalisador a gente chama de enzima. Tá? Então, para que uma reação química na célula ocorra, nós precisamos de enzimas que aceleram essas reações, que acelerarão as reações químicas. As enzimas, para que elas acelerem as reações químicas, elas precisam de um ajudante, elas precisam de um auxiliar. Quem são esses auxiliares? São as vitaminas. Então, essa é a importância das vitaminas, a principal importância. Então, as vitaminas funcionam como cofatores, como auxiliares, tá? Ajudando as enzimas a acelerarem as reações químicas que acontecem nas células. Então, as reações químicas só são aceleradas, só acontecem se houver o ajudante das enzimas, que são as vitaminas, que são os cofatores chamados de vitaminas. Tá? Bem, nós temos aí as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, tá? Solúveis em água, né? Que são as vitaminas do complexo B, né? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ó, percebam que aqui nós não temos a vitamina B4, nem a vitamina B8, nem a B10, nem a B11. Mas por que não tem B4, nem B8, nem B10? Por quê? Na verdade, essas vitaminas, a B4, a B10, a B11, elas existiam, elas faziam parte do complexo B. Tá? Elas estavam aqui, ó, elas faziam parte desse grupo. Só que posteriormente, os pesquisadores identificaram que o nosso corpo produzia a vitamina B4, produzia a vitamina B8. Então, ou seja, e para ser uma vitamina, né, esse composto químico não pode ser produzido pelo nosso organismo. E aí, a vitamina B4 foi retirada da lista, a B8, a B10 e a B11 também, tá? De novo, por que foi retirada? Porque o nosso corpo produz. Se o nosso corpo produz, né, então nós não consideramos como sendo vitamina. E para fechar, pessoal, nós temos aí as vitaminas lipossolúveis, tá? Vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em óleo, tá? Essas vitaminas lipossolúveis, elas também elas são óleos também. Vitamina A, D, E e K, tá? A vitamina A, por exemplo, tem na farmácia para vender, o pessoal usa para fortalecer o cabelo. A vitamina A é um óleo, tá? Então, são lipossolúveis, é semelhante, dissolve semelhante, tá? Então, são óleos e que são solubilizadas em óleo também, ou em compostos apolares, semelhantes aos óleos, tá? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula, moçada. Valeu. Tchau, tchau.